Olá, queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um momento devocional da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Juína. Hoje eu gostaria de conversar com você nesse breve momento de edificação sobre algo que nós temos que tratar diariamente em nosso coração, que é o pecado de falar mal uns dos outros. O pecado da maledicência, o pecado de sair falando coisas, aquele monte de falatório, reclamação, levantando falsos testemunhos, levantando um monte de intriga com a nossa fala. Meus queridos, nós precisamos avaliar o nosso coração e ser sinceros. Quantas vezes nós falamos mal dos outros? Quantas vezes nós vivemos reclamando das coisas à nossa volta? Nós precisamos cuidar com isso. É um pecado muito grave e eu quero apresentar a você aqui no texto de Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12, 3 razões, no mínimo, que nós temos que avaliar para a gente poder deixar o pecado da maledicência. É um pecado tão grave e muitas vezes a gente comete e acha que não tem nada a ver. Nós podemos olhar isso então ali em Tiago 4, 11 e 12, que diz bem assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? O texto aqui está trazendo, em primeiro lugar, a primeira razão que nós devemos deixar o pecado da maledicência, que é porque é proibido por Deus. O texto deixa bem claro: não faleis mal uns dos outros. É uma ordenança. Não falem mal. Parem de falar mal. Se você tem ouvido alguém falar mal, não participe disso. Oriente, aconselhe e não fale mal. A segunda razão é porque falar mal dos outros, irmãos, é uma afronta contra a lei de Deus. É uma difamação da lei de Deus. O texto diz que aquele que fala mal do irmão, julga o irmão, está falando mal da lei de Deus, está julgando a lei de Deus. E qual lei é essa? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós falamos mal, nós estamos quebrando essa lei, falando mal dessa lei. E por último, a gente não deve falar mal uns dos outros, por quê? Porque é uma afronta contra a autoridade e soberania de Deus. Apenas Deus pode julgar. Apenas Deus é o legislador, como diz o versículo 12. Apenas Deus tem essa autoridade. E quando nós falamos mal, achamos que nós estamos nesse poder de ser juiz, nós estamos querendo tomar o lugar de Deus. Tome cuidado. Tome cuidado, porque o pecado da maledicência é gravíssimo. E não considere normal por ser tão recorrente na nossa vida e a gente vê isso acontecendo diariamente. Não considere normal. Não se conforme com o pecado. Que Deus nos abençoe, queridos. Nos ajude a abandonar esse pecado tão terrível que traz tanta guerra, tanta confusão, tanta contenda no meio da família, no meio das amizades, no meio da igreja, no meio da sociedade. Deus nos ajude a abandonarmos esse pecado e os demais também. Em nome de Jesus. Amém.